Vamos dar uma olhada no ataque que Desmond Ford fez contra a doutrina do santuário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veremos suas principais acusações contra a doutrina do santuário e responderemos a essas acusações. Agora, só por curiosidade, quantos de vocês se lembram de quando Desmond Ford trouxe sua mensagem à igreja? Causou muitos danos, não é? Levantou muitas questões. As pessoas não sabiam como responder às suas perguntas. E havia dúvidas sobre toda a ideia de 1844 e a mensagem do santuário. E até hoje encontro pessoas que dizem: Jesus foi direto para o lugar santíssimo na sua ascensão. E elas são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que veremos ao chegarmos ao cerne da questão, e chegaremos a isso ao final da apresentação, é que foi a compreensão do Evangelho de Desmond Ford que influenciou a maneira como ele via o julgamento e o conceito da purificação do santuário. Então, vamos nos aprofundar nisso. Agora, vou começar com uma citação de Ellen White, e novamente, não me desculpo por usá-la, especialmente em uma igreja adventista do sétimo dia. Isto é de Conselhos para Escritores e Editores, página 40. Deus despertará seu povo se outros meios falharem. Heresias surgirão entre eles e os peneirarão, separando o joio do trigo. O Senhor convoca todos os que creem em sua palavra a despertarem do sono. Uma luz preciosa veio apropriada para este tempo. É a verdade bíblica mostrando os perigos que estão sobre nós. Essa luz deve nos levar a um estudo diligente das Escrituras e a um exame mais crítico das posições que defendemos. Faremos um exame crítico de nossas posições esta tarde. Por que acreditamos no que acreditamos sobre o santuário como adventistas do sétimo dia? É apenas algo que inventamos para encobrir nossa decepção após 1844? Ou é uma verdade biblicamente sólida que resistirá ao teste do tempo? Certo, o que vou fazer é começar lendo o relato de uma testemunha ocular que estava no Pacific Union College na tarde de 27 de outubro de 1979, quando Desmond Ford se manifestou publicamente contra o conceito da mensagem do santuário e a doutrina do juízo investigativo. Acho muito interessante ouvir o que esse indivíduo, cujo nome é Kevin Paulson, disse. Isso vem de um artigo do site greatcontroversy.org, cujo título é 1844 Combatido, mas Resistente. 1844 Combatido, mas Resistente. Então vamos em frente. Kevin Paulson diz: nos eventos do calendário do trimestre de outono, com o início das aulas, notamos uma reunião agendada da Associação dos Fóruns Adventistas com Desmond Ford como palestrante principal. Seu título, O Juízo Investigativo, Marco Teológico ou Necessidade Histórica, soou facilmente na mente dos fiéis. A reunião estava agendada para 27 de outubro de 1979. Eu me lembro bem, diz ele. Era um lindo sábado de outono. Parecia ter se espalhado a notícia de que Ford estava prestes a fazer uma declaração importante. Devotos de sua teologia se reuniram no campus da PUC, de perto e de longe. Uma delas me relatou muito mais tarde que na noite anterior, Ford lhe havia dito: o que eu disser amanhã será ouvido no mundo todo, e era verdade. Muitos parecem saber disso. Naquela mesma noite, falei por telefone com o Dr. Herbert Douglas, então editor sênior de livros na Pacific Press. Ele tinha certeza de que Ford seria extremamente sutil em suas afirmações e precisaria, nas palavras de Douglas, ser expulso de seu esconderijo. Ele acreditava ser totalmente incoerente que Ford se juntasse a Brinsmead no ataque direto à histórica doutrina do santuário da IASD. Então, disse a Douglas que ligaria para ele na noite seguinte, após a apresentação de Ford, mas somente se algo dramático acontecesse. Ele parecia ter certeza de que eu não ligaria. Ele teve uma surpresa. Às 15h30 da tarde seguinte, 2 amigos e eu nos ajoelhamos para orar no meu dormitório antes de partirmos para o local da reunião. De alguma forma, também sentimos que algo sério estava prestes a acontecer. Ao nos aproximarmos do Polling Hall, onde a reunião aconteceria, vimos as portas se abrirem e uma multidão começar a sair. Adiante, descobri que, devido à superlotação, a reunião seria transferida para o Irwin Hall, o prédio histórico da PUC, que então dava para a área inferior com salas de aula, passarelas e o complexo da igreja da faculdade. Meus amigos e eu nos viramos e subimos apressadamente a longa escadaria de pedra, ansiosos para encontrar bons lugares. A certa altura, perguntei com um toque de sarcasmo: por que estamos correndo para que possamos ouvir o juízo investigativo ser rejeitado? Minhas premonições negativas estavam ficando mais fortes. Ford iniciou seu discurso com seu próprio testemunho, descrevendo dúvidas que nutria há décadas sobre a harmonia da doutrina do santuário adventista com o livro de Hebreus. Ele prosseguiu, desconsiderando a validade do princípio dia-ano, negando qualquer conexão linguística entre Daniel 8:14.
e a descrição em Levítico 16 da antiga purificação do santuário e declarou que o livro de Hebreus coloca Cristo no lugar santíssimo, não em 1844, mas imediatamente após sua ascensão. A multidão adorou cada palavra. Estes são adventistas do sétimo dia do Pacific Union College ouvindo esta apresentação. Eles adoraram cada palavra, recebendo a mensagem de Ford com aplausos entusiasmados. Pelo menos um presidente aposentado da divisão norte-americana estava lá, levantando-se durante o período de perguntas com a voz embargada e o coração partido. Um grupo de nós se reuniu nos fundos após a reunião, mal acreditando no que tínhamos acabado de ouvir. Ao retornar ao meu dormitório, liguei para Herbert Douglas novamente, como havia prometido fazer caso a mensagem de Ford fosse notícia. Li minhas anotações para ele pelo telefone. Quando terminei, sua tristeza era palpável. As fitas da reunião percorreram o mundo em dias. Logo a conferência geral interveio, combinando com o Pacific Union College que Ford recebesse uma licença de 6 meses, durante a qual prepararia uma defesa de seus pontos de vista, que seria então examinada por um comitê de pessoas de diversas origens. O manuscrito de Ford, intitulado Daniel 8:14, O Dia da Expiação e o Juízo Investigativo, totalizou 991 páginas e foi finalmente publicado em formato de livro. Uma versão resumida do manuscrito também foi publicada na Spectrum Magazine. Um grupo de 114 acadêmicos, pastores e administradores de igrejas, que em breve seriam chamados de o Comitê de Revisão do Santuário, reuniu-se para analisar o caso de Ford no rancho Glacier View, perto de Ward, Colorado, na semana de 10 a 15 de agosto de 1980. Menos de um mês depois, após esforços infrutíferos dos líderes da igreja para instar Ford a reconsiderar sua posição, a Conferência Geral recomendou à divisão australasiana que as credenciais ministeriais de Ford fossem removidas. Isso foi feito. Nos anos seguintes, dezenas de pastores e diversas congregações abandonaram o ministério, bem como a denominação, e a controvérsia assim gerada perdura até hoje. É uma época que a igreja não ousa esquecer e cujos assuntos inacabados permanecem essenciais para a tarefa do adventismo contemporâneo. Quantos de vocês conhecem pessoas que abandonaram a igreja por causa da teologia de Desmond Ford? Vários de vocês. Eu tinha um colega de faculdade cujos avós foram adventistas do sétimo dia por toda a vida, e eles não conseguiam responder às perguntas de Desmond Ford, então abandonaram a igreja e nunca mais voltaram. E conversei com um pastor da Austrália, que era da geração de pastores que saiu quando Desmond Ford trouxe sua teologia para a igreja, e há uma geração de pastores ausentes na igreja adventista na Austrália por causa do que aconteceu. E o que aconteceu foi que Desmond Ford era um professor bíblico muito carismático no Avondale College. Ele era um peixe grande em um lago pequeno. Ele começou a agitar as águas na Austrália, e então alguém teve a brilhante ideia: talvez se o mudarmos para a América do Norte, ele não crie tantas ondas. Bem, o que aconteceu foi que esse homem era um peixe grande, então você o muda para um lago maior, e ele cria ondas maiores, e grandes o suficiente para afetar toda a denominação. E aqui está a questão, porque as pessoas não estudaram por si mesmas, e eles não sabiam do que se tratava a mensagem do santuário, não conseguiam conectar Daniel 8:14 a Daniel 9:24-27, e não entendiam o significado da palavra purificar em Daniel 8:14, e coisas do tipo. Quando um teólogo aparece com um título de doutorado ao lado do nome e ele usa frases como essas, os estudiosos concordam comigo que isso significa isso. As pessoas não sabiam como se posicionar diante disso. E eles pensavam: bem, acho que o que ele está dizendo é verdade. E então as pessoas questionaram sua fé e saíram da igreja, infelizmente. Felizmente, a Conferência Geral criou o Comitê de Revisão do Santuário e desenvolveu uma série de artigos publicados pelo Instituto de Pesquisa Bíblica que você ainda pode ler hoje, e que respondem a muitos dos argumentos de Desmond Ford. Mas vamos abordar provavelmente os 10 pontos-chave que ele levantou e que lançam dúvidas sobre nossas crenças como adventistas do sétimo dia. E são 10 pontos. Número 1. O foco do julgamento e da purificação do santuário em Daniel 7 e 8 não é o povo de Deus, mas sim os inimigos do povo de Deus. Portanto, estamos falando do julgamento, estamos falando da purificação do santuário, mas isso se refere apenas aos inimigos de Deus sendo julgados, não se refere ao povo de Deus. E então, ponto número 2, o princípio dia-ano carece de respaldo bíblico claro. Você diz que 2.300 dias e o santuário será purificado, mas como pode provar que isso é um dia para um ano?
Ponto número 3. A palavra purificado não é uma tradução correta de Daniel 8,14. Ponto número 4. Antíoco Epifânio foi o cumprimento principal, se não exclusivo, da profecia do chifre pequeno em Daniel 7 e 8. E vamos responder a todos esses pontos, então não se preocupem. Eu não acredito em nada disso. Estou apenas contando o que ele disse. Ponto número 5. O livro de Hebreus ensina que Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial em sua ascensão. Ponto número 6. A Bíblia não ensina um santuário celestial com 2 compartimentos, nem um ministério de Jesus em 2 fases no céu. Ponto número 7. A frase dentro do véu no livro de Hebreus refere-se ao segundo véu ou à entrada do lugar santíssimo. Ponto número 8. O 7º Adão está errado ao ensinar que o sangue sacrificial contamina o santuário, seja na terra ou no céu. Ponto número 9. Agora ele vai chegar mais perto do alvo. Ponto número 9. Os escritos de Ellen White não têm autoridade legítima para resolver controvérsias doutrinárias dentro da igreja. E ponto número 10. A doutrina do santuário, como historicamente ensinada pelos adventistas do 7º dia, contradiz o evangelho da graça do Novo Testamento. Então essas são as acusações. Sim, o problema é que eu meio que tenho meus próprios rabiscos e arranhões aqui, então não tenho certeza se é de qualquer forma. Talvez depois possamos fazer alguma coisa. Certo? Então esses são os 10 pontos que Desmond Ford faz. E vamos abordar esses pontos, e alguns deles são realmente fáceis de contestar. A primeira é que o foco do julgamento e da purificação do santuário, diz ele, está nos inimigos de Deus em vez do povo de Deus. Então, quando você olha para Daniel, capítulo 7, quando fala sobre o julgamento, você vê o leão, o urso, o leopardo, a besta terrível com dentes de ferro, depois vê o chifre pequeno surgir, e então você vê um julgamento. E o que Desmond Ford diz é, veja, essas são as bestas, esses são os reinos, eles eram os inimigos do povo de Deus e eles serão julgados. E é disso que se trata o julgamento, é isso que ele diz. No entanto, quando você vai para Daniel, capítulo 7, por exemplo, quando você chega ao versículo 25, vemos que os santos estão desgastados pelo tempo dos tempos e pela metade do tempo. São os 1260 anos. Então, no versículo 26, você vê que o julgamento se aproxima. Nos versículos 27 e 28, observe o que acontece aqui. E a quem serão dados o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu? Ao povo dos santos do Altíssimo. Bem ali em Daniel capítulo 7, vemos que o julgamento, um dos propósitos principais do julgamento, é dar o reino de Deus ao seu povo. Então Daniel 7 está aqui, e então, é claro, Daniel 8 fala sobre a purificação do santuário. Chegaremos lá. Então, quando você chegar a Daniel 12, versículo 1, onde diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que existe nação. E diz: e naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito onde? No livro. Agora, como você encontra o nome deles escrito no livro? Bem, havia um processo pelo qual eles tinham que passar para ver se o nome deles seria encontrado escrito no livro. E isso é Daniel, capítulo 12, versículo 1. Então esses são apenas 2 versículos do livro de Daniel. E a propósito, vejo mãos sendo levantadas. Guardem suas perguntas para o final, para que possamos prosseguir com a apresentação, porque às vezes podemos nos desviar do assunto. Então, o que eu gosto de fazer é deixar as perguntas para o final. Então, se vocês pensarem em uma pergunta, escrevam-na, e nós a abordaremos no final. Vocês só querem ir mais devagar, mas seria desafiador. Certo. Vamos tentar nos concentrar. Certo. Bem, eu também. Cresci no Tennessee, mas enfim, tudo bem. Mas temos muito o que discutir nos próximos 41 minutos. Tudo bem. Então, o ponto número 1, o foco do julgamento e da purificação do santuário, ele diz que não se trata do povo de Deus. Acabei de citar 2 versículos e há muitos outros. Isso mostra que o povo de Deus está bem no centro do que o juízo envolve. Essa é bem fácil de contestar. O próximo ele diz: o princípio dia-ano carece de apoio bíblico claro. Agora, quais são os 2 versículos que nós, como adventistas do 7º dia, historicamente usamos para provar que um dia é um ano na profecia bíblica? Então, Números 14 e 34, e qual é o outro? Ezequiel 4:6. Certo, agora eu acredito nesses versículos, e Ellen White os apoia como o uso do princípio dia-ano. Você precisa entender que o que Desmond Ford está fazendo aqui é um princípio do que chamamos de alta crítica. E o que ele diz é algo como:
Ok, isso é Números 14:34 e isso é Ezequiel 4:6. Mas o que isso tem a ver com Daniel 8:14? É assim que os autos críticos pensam, e isso não é bom. Vai contra os nossos princípios de historicismo dos adventistas do sétimo dia. Mas deixe-me mostrar a você, se você analisar Daniel capítulo 8, como o princípio dia-ano funciona quando você estuda Daniel capítulo 8. Então, quando você chega a Daniel capítulo 8, você tem a visão do carneiro e do bode, certo? Então, vamos para Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, começando no versículo 2, Daniel vê em uma visão. E aconteceu quando eu vi que estava em Suzã, no palácio que fica na província de Elão, e eu vi em uma visão, e eu estava perto do rio Uli. Então, aqui está esta visão em Daniel capítulo 8. E, a propósito, a palavra hebraica para visão aqui é razon. E sempre que razon é usado em Daniel 8, ele se refere a tudo o que Daniel viu. Ok. Então, o que Daniel vê nessa visão? Bem, o versículo 3 nos diz que ele vê um carneiro. E a propósito, presumo que todos conheçam bem essas coisas, então não vou me estender muito. Você tem o carneiro, e o versículo 20 desse capítulo deixa bem claro que o carneiro é da Medo-Pérsia. Certo, então entendemos isso. Então chegamos ao próximo. Vemos um bode, que é a Grécia. E eu me precipitei aqui. Temos um bode. E o versículo 21 do mesmo capítulo nos diz que esta é a Grécia. E depois disso, temos um chifre pequeno. E pela história sabemos que isso tem que ser Roma. E na verdade é a fase pagã e papal no capítulo 8. Então quando você chega lá, isso te leva até o versículo, enfim, isso te leva até Medo, Pérsia, Grécia e Roma. Você vê que o chifre pequeno é o maior de todos os poderes. E então você chega ao versículo 13 e uma pergunta é feita por dois seres celestiais. Então ouvi um santo falando e outro santo disse àquele mesmo santo que falava: até quando durará a visão a respeito do sacrifício diário e da transgressão da desolação para entregar tanto o santuário como o exército para serem pisoteados? Agora, quando se faz a pergunta, até quando durará a visão? Que palavra para visão é usada aqui no versículo 13? Agora ainda está em. O que significa? Quanto tempo durará tudo o que foi visto? Você consegue ver isso? Certo, aqui está o ponto. Quando você começa Daniel capítulo 8, Daniel tem uma visão e a palavra que ele usa para visão é reison, ao ponto em que Moré aparece mais adiante no capítulo, e isso se refere ao que Daniel ouviu. Mas apesar de tudo o que ele viu, a questão é, quanto tempo isso vai durar? Você entende a pergunta? Você vê o que os seres celestiais estão fazendo aqui? Eles estão dizendo, ok Daniel, você acabou de ver um carneiro, isso é a Medo-Pérsia. Você acabou de ver um ego, isso é a Grécia. Você acabou de ver um pequeno chifre, isso é a Roma pagã e depois a Roma papal. O que esses poderes fazem? Eles pisoteiam o santuário e o anfitrião. O anfitrião é o povo de Deus e o santuário é o santuário de Deus. Portanto, o povo de Deus em um santuário é pisoteado por esses três poderes. A questão é, por quanto tempo e qual é a resposta? 2.300 dias. Agora, eis o que fazemos então. 2.300 dias literais equivalem a aproximadamente 6 anos. Aproximadamente 6 anos. Então, basicamente, o que acontece é, se você diz que os 2.300 dias são dias literais, está dizendo que a Grécia Medo-Pérsia, a Roma pagã e a Roma papal realizaram sua obra de perseguição contra o povo de Deus em cerca de 6 anos, ou 2.300 dias literais. Algumas pessoas dizem, porque a palavra para dias é tardes e manhãs. Na verdade, são apenas 1.150 dias literais. Isso é cerca de 3 anos e meio, e isso equivale ao tempo de Antíoco Epifânio, que ainda não faz sentido, e falaremos sobre isso, porque 3 anos e meio literais não são 1.150, ou 3 anos não são. 1.150, acho que ele esteve lá por 3 anos. Então, aqui está o ponto. Se você está falando de um período de tempo que envolve os reinos da Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã e papal, os 2.300 dias podem ser dias literais? Não podem ser porque Medo-Pérsia, você se lembra das datas desses reinos? Medo-Pérsia, quando foi isso? 539 a 331, Grécia de 331 a 168, Roma pagã de 168 a.C. a 476 d.C. e Roma papal de 538 a 1798. Então você precisa de uma profecia temporal de 2.300 anos para abranger todos esses reinos.
E então Desmond Ford diz: o princípio dia-ano não é inerente, isso é apenas tempo literal. Bem, você estava olhando para a pergunta que estava sendo feita e você estava olhando para os reinos envolvidos ao longo do tempo? Novamente, alguém me falou sobre Lewis Walton. Vocês todos conhecem Lewis Walton? Lewis Walton seu sogro trouxe meu pai para a igreja, então há uma amizade familiar aí. Sabe, eu estava conversando com Lewis Walton uma vez e ele discordou de alguns dos argumentos de Desmond Ford. Desmond Ford, disse ele, parece ter argumentos tão convincentes, mas você simplesmente descasca a superfície e ela se desfaz imediatamente. E este é um caso em questão que, nossa, eu não sei sobre essa coisa do dia-ano. Eu não sei. Bem, é bem claro. Se você apenas observar como Daniel 8 se estrutura, tem que ser um tempo profético ou um princípio do dia-ano. Então, esse é o ponto sobre o princípio do ano-dia. E claro, números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 nos ajudam a ver que não é apenas em Daniel que o princípio do ano-dia é aplicado. Então você obtém mais confirmação. Agora vamos continuar. Essa é provavelmente a mais fácil de desmascarar. Antíoco Epifânio foi o cumprimento principal, se não exclusivo, da profecia do chifre pequeno. Certo, vamos dar uma olhada aqui. Então, quando você olha para Daniel, capítulo 8, você tem o carneiro, você tem o bode. O bode tem 4 chifres. Os 4 chifres são quebrados. Ou eles vão em direção aos 4 ventos do céu. E então, de um dos 4 ventos, sai o chifre pequeno. E então ele diz: bem, todos os estudiosos da história concordam que Antíoco Epifânio é a realização do chifre pequeno. Bem, você sabe quem são esses estudiosos? Vou ser direto. Eles são estudiosos da Babilônia, não são estudiosos adventistas do 7º dia. Mas vamos deixar isso bem claro aqui para mostrar por que Antíoco Epifânio não pode ser o cumprimento do chifre pequeno. Bem, quem foi Antíoco Epifânio? Antíoco Epifânio foi um dos reis da divisão Seleucida, ou divisão de Antíoco, das 4 divisões da Grécia. Quando a Grécia foi dividida em 4 divisões, havia Antíoco, ou Seleuco, Ptolomeu, Cassandro e Lisímaco. E Antíoco Epifânio foi um dos sucessores de Seleuco e Antíoco. Enfim, vamos ver como esses reinos são descritos aqui. Em Daniel, capítulo 8, olhando para o versículo 4, diz que o carneiro, bem no final do versículo 4, diz que o carneiro se tornou grande. Percebem? E sabemos que o carneiro é Medo-Persa. Portanto, o reino Medo-Persa é descrito na profecia bíblica como sendo grande. Mas vamos continuar aqui. Quando chegamos ao bode, e este é versículo 8. Bem no começo do versículo 8 diz: o bode cresceu muito. Agora, imagino que se você estivesse na primeira série, saberia qual era o melhor, certo? Você provavelmente nem precisa estar na primeira série para descobrir isso. Qual reino era mais forte, a Medo-Pérsia ou a Grécia? A Grécia teria que ser porque era muito grande, enquanto a Medo-Pérsia era grande. Agora vamos ao chifre pequeno. E quando chegamos ao chifre pequeno, no versículo 9, diz que ele se tornou extremamente grande. Ok? Então desses 3, qual você acha que é o mais forte? O chifre pequeno é o mais forte. Ok, agora Antíoco Epifânio aparentemente governou por cerca de 3 a 3 anos e meio literais, algo em torno disso. Essa foi a duração do seu reinado como Antíoco Epifânio. Bem, novamente, Medo-Pérsia de 539 a 331 são 208 anos. Grécia de 331 a 168. Alexandre, o Grande, conquista o mundo muito rapidamente. E então Antíoco Epifânio, depois de estes governarem por centenas de anos, governa por cerca de 6 anos ou menos, e ele é extremamente grandioso. Isso faz sentido? Quero dizer, use seu bom senso, deixe a Bíblia falar por si mesma e não se apoie em estudiosos que não entendem nossa mensagem, certo? E as pessoas simplesmente diriam: nossa, acho que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno. Bem, ele não pode ser, porque faz sentido que a Roma pagã e a Roma papal, quando você junta esses 2 impérios, fossem muito maiores do que a Medo-Pérsia e a Grécia, quando você junta a Roma pagã e a papal. Então essa é provavelmente a mais fácil de desmascarar. Estou apenas mostrando a vocês que essas foram algumas das principais acusações de Desmond Ford contra a doutrina adventista do 7º dia, e estou apenas mostrando como é fácil desmascarar algumas de suas ideias. Certo, vamos continuar.
É aqui que ele diz que a palavra purificado não é uma tradução correta de Daniel 8,14. E vamos nos deter um pouco aqui. Este é um ponto importante. A purificação do santuário está no cerne da nossa doutrina adventista, certo? A mensagem do santuário, isto é, se não tivermos uma mensagem do santuário, realmente deixamos de ser adventistas do sétimo dia. Essa é a nossa doutrina distinta. Então, quando diz, e ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Qual é a palavra em hebraico para purificado aqui? Não, em hebraico. Qual é a palavra hebraica? É nesdak. Ok, agora ouvi alguém dizer que é verdade que essa palavra pode ser traduzida como justificado. Mas também pode significar consertar. Também pode significar justificar. E vou mostrar outra coisa aqui. A palavra nesdak vem de uma palavra hebraica semelhante sadak ou sadak. E desculpem a minha pronúncia hebraica, mas eu não sou hebreu nem judeu, então me desculpem. Mas enfim, então, nesdak, sodak, vem da mesma palavra. O significado é parecido. E é aqui que a compreensão de como a mente hebraica opera ajudará você a entender o que Daniel estava tentando dizer. Articulado aqui. Quantos de vocês já ouviram falar de paralelismo? Ok, ótimo. Então existe esse conceito-chave que chamamos de paralelismo e a mente hebraica apresentaria algo. Muitas vezes o que eles faziam era juntar duas coisas para ajudar você a entender que essas coisas estão conectadas. Deixe-me dar um exemplo de como o conceito de ser justificado está ligado a ser purificado. Deixe-me levá-lo a Jó 4, versículo 17.